Seja muito bem-vindo ao canal Estudo Inteligente. Eu sou Marcos Vinícius e hoje eu vou te guiar pelas inferências de Colossenses 1, versos 3 a 8. Nós estamos estudando aí Colossenses e se você procura algo sobre Colossenses, você não vai encontrar nada mais completo na internet do que aqui no nosso canal. Se você é pastor, presbítero, diácono, professor de escola dominical, se você é seminarista, se você é um mero estudante e ama a palavra de Deus, aqui é o seu lugar. Aqui é o lugar para você estudar, aprender e destrinchar a palavra de Deus de forma inteligente, tá bom? Não tem lugar melhor para você aprender sobre as escrituras do que aqui com a gente de forma otimizada, de forma inteligente, e eu te ajudo nesse processo, tá bom? Então olha aí, vamos lá para a nossa tela. No último vídeo, nós estudamos esse estudo exegético, que nós fizemos a exegese completa. Se você não assistiu, eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você assistir. E agora, hoje nós vamos fazer então as inferências do texto de forma inteligente. Então, como que eu busco as inferências? Eu só clico aqui nesse botão, ó, inferências do texto, e ele vai produzir para a gente então essas inferências de uma forma, aquilo que a gente pode inferir do texto e aquilo que a gente não pode inferir. Ele vai trazer isso para a gente. Enquanto isso, vamos ler aqui a Colossenses 1, de 3 a 8. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, esse é o texto que a gente tem estudado. E aí já gerou, então, o nosso estudo de inferências. E o aplicativo, ele fala para a gente assim, né? Se você não conhece o aplicativo, esse é um aplicativo desenvolvido por mim, por meio de inteligência artificial, com prompts altamente fortes, para gerar algo assim, bem robusto, bem otimizado. Então ele gera um estudo exegético, ele gera inferências, ele gera questões acadêmicas, questões de exploração de texto, tá? Então você pode ter acesso a esse, não exatamente a esse aplicativo para você fazer suas pesquisas, mas a consultas diretamente ao aplicativo. Então você vai fazer o seu cadastro, eu vou deixar o link aqui na descrição, você vai pagar ali uma taxa irrisória para fazer essas pesquisas, né, baseada aqui em uma igreja local. Vamos supor que você é pastor, né, você precisa ali pregar, ele traz o estudo para você, as inferências, as questões, um esboço de sermão assim, muito bom, tá? Com a exposição, a explicação, a aplicação, comentários bíblicos de cada ponto. Né? Então, seria ali algo com mais ou menos 5 a 6 consultas por semana. Então, ele vai pagar uma taxa simbólica para fazer essas pesquisas, somente mesmo para pagar os custos das pesquisas, porque cada pesquisa que a gente faz aqui, ela tem uma taxa de custo, né? Porque não tem como você ter um material desse, uma pesquisa dessa, sem os custos, tá bom? Então, se você gostar, se você se interessar, se você quer otimizar o seu tempo, você clica no link da descrição ou você chama nesse e-mail aqui, ó, para a gente poder conversar, tá? Então, vamos direto aqui para o nosso estudo de hoje, tá bom? Vamos lá. Com base no estudo exegético fornecido, que é o do último vídeo, de Colossenses 1, 3 a 8, e fiel à tradição reformada, apresento as seguintes inferências. Inferências teológicas principais, né? Inferência 1. Aqui, primeira coisa, inferências teológicas. O monergismo na origem da fé e soberania divina na salvação. Essa é a primeira inferência. Monergismo na origem da fé e soberania divina na salvação. Base exegética. Decorre do versículo 3, onde Paulo dá graças a Deus ao ouvir sobre a fé e o amor dos colossenses. No verso 4, né? A gramática da oração da ação de graças pressupõe que o objeto da gratidão é o autor da obra. Então, o que a gente pode inferir? Que a gratidão de Paulo pela fé
dos irmãos, o que o aplicativo está trazendo aqui é o seguinte, decorre do versículo 3, né, do monergismo, onde Paulo dá graças a Deus ao ouvir sobre a fé e o amor dos colossenses. A gramática da oração, da ação de graças, pressupõe que o objeto da gratidão, está falando assim, o objeto da minha gratidão é o autor da obra. Quem que é o autor da obra? Deus. Né? Harmoniza-se com Efésios 2,8. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E harmoniza-se também com Filipenses 1,29. Se a fé fosse gerada pelo livre-arbítrio, ou seja, eu escolho ter fé ou não escolho ter fé, se fosse assim, algo autônomo do homem, Paulo deveria parabenizar os colossenses, não agradecer a Deus. A oração paulina é um argumento teológico contra o pelagianismo e o arminianismo. Diálogo com a teologia reformada. Essa inferência sustenta as doutrinas da eleição incondicional e da graça irresistível. A fé não é a causa da eleição. Olha só, a fé não é a causa da eleição, mas o efeito da operação do Espírito Santo no eleito. Então, eu tenho fé, a fé não é a causa de eu ser um crente. Eu tenho fé porque Deus me elegeu para ser crente nele. Se ele me elegeu, me escolheu, é o que está colocando ali, aí sim ele colocou essa fé em mim. E lembrando que a gente está falando de um tipo de fé. A fé salvadora. Existe a fé histórica, existe a fé para milagres. Então a gente está falando da fé salvadora aqui nesse texto, né? A síntese, então, teológica. Como observa João Calvino, em seus comentários, Paulo testifica que a fé deles é um dom de Deus. Pois, se a fé emanasse da natureza humana, o louvor a Deus seria deslocado. A gratidão a Deus pela fé alheia é o reconhecimento litúrgico da soberania divina na aplicação da redenção. Então, o que a gente infere disso aqui tudo? É o monergismo na origem da fé. É a ação de Deus e a soberania divina na salvação. Quando Paulo fala exatamente isso aqui, nos versos 3 e verso 4. Damos sempre graças a Deus. A gratidão é a quem? A Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos falar da fé em Cristo, dou graças a Deus. Por causa de quê? Da fé. Quando eu ouço falar que vocês têm fé em Cristo, eu dou graças a Deus. Paulo falando, né? Por causa da fé, por causa do amor que vocês têm um com os outros, por causa da esperança que está preservada nos céus, da qual ouviste aqui, pela palavra da verdade do Evangelho. Então, gratidão a Deus, porque é Deus que opera isso tudo em cada um daqueles que ele escolheu. Inferência número 2. A escatologia como fundamento da ética cristã. Essa é a segunda coisa que ele afirma que pode inferir. Base exegética. Fundamentada no uso da preposição dia, por causa de, no versículo 5. Isso aqui a gente viu também ali no vídeo anterior. Que conecta a esperança reservada, futuro, como a causa motivadora da fé e amor presente. A relação bíblico-teológica. O texto inverte a lógica humana de que fazemos o bem para ganhar o céu. A lógica bíblica aqui é, porque o céu já é garantido, já é nos reservado, nós somos livres para fazer o bem. Conecta com 1 João 3,3. Todo que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Então ele faz essa inversão, né? Tem gente que acredita que para eu alcançar o céu, eu preciso fazer o bem. Existem pessoas que vivem e acreditam assim. Acreditam e vivem, né? Mas aqui não. Aqui a verdade bíblica é apresentada dessa forma. A lógica bíblica aqui é porque o céu já está garantido, lá no verso 5, né? Que ele coloca, somos livres para fazer o bem. Diálogo com a teologia reformada. Isso reforça a doutrina da perseverança dos santos e a garantia da glorificação. Na teologia pactual, a promessa futura não é uma possibilidade incerta, mas uma realidade de jure que moda a vida de fato. A certeza objetiva da herança é o motor da santificação subjetiva. Então, se eu tenho uma certeza de que o céu já está reservado para mim, eu vou perseverar até o fim. Ele coloca aqui até uma expressão interessante, né? A certeza objetiva. Isso é algo que é certo, né? É uma certeza objetiva. O céu é certo. A certeza objetiva, o céu é herança. Então isso é como se fosse um motor. É aquilo que me engrena, que me motiva a santificar. E é subjetivo por quê? Porque é para mim, é para você.
para qualquer um que entenda isso. Se eu entendi, eu vou me esforçar para a santificação. Da forma que eu vejo, que eu entendo e que eu trabalho ali as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, cada um tem a sua. Entendeu? Síntese de Hendricks. William Hendricks infere que a esperança aqui não é um sentimento subjetivo de desejo, mas a res esperata, a coisa esperada. A certeza da glória futura é o que capacita o crente a suportar o custo do amor sacrificial no presente. Boa. Inferência 3. A natureza orgânica e autopoética da palavra. Base exegética. Extraída do versículo 6, onde o evangelho é personificado como algo que frutifica e cresce. Então, a natureza orgânica e autopoética da palavra. Extraída do versículo 6, onde o evangelho é personificado como algo que frutifica. Então, o verso 6 fala o que aqui? Verso 6 fala que chegou até vós, falando da palavra do evangelho, palavra da verdade do evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo. Está produzindo fruto e cresce e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendeste. Então o evangelho está aqui, ó, produzindo fruto e crescendo. Extraído do versículo 6, onde o evangelho está personificado como algo que frutifica e cresce. Ele produz e dá fruto. Produz, dá fruto e cresce. Então, por si mesmo, em todo mundo. Isso acontece em todo mundo. Base exegética, né? A natureza orgânica e autopoética da palavra. Remete à parábola do semeador. Lembra lá de Jesus Cristo, quando ele fala da parábola do semeador? E a semente que cresce secretamente. Relacionada aqui a Marcos 4, de 24 a 26. Bem como a Isaías 55, 11. A palavra não é um sistema filosófico, inerte, mas viva e eficaz. Diálogo com a teologia reformada. Confirma a doutrina da eficácia da palavra e a distinção entre o chamado externo e o chamado interno eficaz. O evangelho possui um poder intrínseco, dunamis, dado pelo Espírito, contra o gnosticismo, que exige segredos adicionais, e o pragmatismo moderno, que exige técnicas humanas. A teologia reformada infere que a pregação fiel, olha só, a pregação fiel é suficiente para a expansão do reino. Isso é super interessante. Por quê? A palavra por si só, ela produz os seus efeitos. Ela frutifica em si mesmo. É raro você ir em uma igreja que segue a linha reformada e ter lá um momento de apelo muito forte. Em algumas igrejas até tem apelo. É um apelo... se você quer se reconciliar com Jesus, às vezes eles usam essas expressões, ou se você entendeu que você precisa acertar sua vida com Deus, mas não é algo tão incisivo igual em algumas igrejas que acham que esse apelo, ele precisa ser o momento mais importante da igreja, que fica ali 5, 10, às vezes, vou te dar mais um tempo, insistindo, pede uma música de fundo, fica insistindo para que talvez a pessoa vá ali até pela emoção. Às vezes até vai pela emoção. Fala palavras que levam a pessoa a se levantar ou a levantar a mão. Pode acontecer. Mas aqui, dentro da teologia reformada, a gente entende que não precisa desse apelo tão forte, porque o próprio Espírito Santo é que convence a pessoa. A própria palavra é que produz os efeitos de convencimento, seja para ação salvadora, ou seja, para condenação, porque a palavra, ela produz os seus efeitos. O evangelho, ele é, como colocado aqui, a gente infere, ele é uma semente frutífera. Então não precisa do pragmatismo, não precisa de estratégias extras ou estratégias de marketing, não precisa de nada disso. É isso que o texto aqui do estudo está trazendo para a gente. Síntese de Herman Bavinck. Argumenta que a palavra de Deus não apenas comunica ideias, mas é o meio instrumental pelo qual Deus recria a realidade e gera a vida. O crescimento é um atributo à natureza da semente, o evangelho. Não há habilidade do semeador. Então, o crescimento não depende da habilidade do semeador. Bavinck está comentando. É um atributo da natureza da semente. A natureza da semente é natural. Vai jogar e vai crescer. A habilidade do semeador aqui é como se fosse dispensável. Porque a semente ela é boa. Então aqui nós vimos a primeira parte, as inferências
teológicas principais que podem ser extraídas aqui, tá? Então, se você ficou até aqui, curte esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e venha aprender com a gente, venha aprender a utilizar aqui o nosso aplicativo, venha aprender a otimizar o seu tempo, estudar de forma inteligente, séria e aplicada, tá bom? Então vamos aí seguir. Inferências do tipo 2, que são as inferências cristocêntricas. Aqui a gente vai ver onde que a gente pode falar de Jesus Cristo nesse texto de Colossenses 3:8. A centralidade de Cristo na esperança reservada. O texto não apenas afirma que a esperança está nos céus, mas a exegese reformada infere que Cristo é a substância dessa esperança. Implicação. A esperança reservada, colocada lá no verso 5, olha lá, verso 5, aqui, ó, por causa da esperança que vos está preservada no céu. Então ele está falando aqui, ó, essa esperança reservada não é um lugar, um paraíso, nem apenas um estado, ausência de dor, mas uma pessoa, conforme Colossenses 1:27. Vamos ver o que está escrito lá em Colossenses 1:27. Colossenses 1:27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então ele traz para a gente que essa esperança reservada não é um lugar, nem apenas um estado, ausência de dor, mas uma pessoa, conforme Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Então a esperança reservada é Cristo em nós. É uma pessoa. Infere-se que o tesouro guardado é a união plena, visível com o Redentor. Que interessante. Que interessante. A esperança não é um lugar, não é um estado apenas. Ela é a união plena com Cristo. A esperança da glória. Aleluia. Conexão tipológica. Cristo é o cumprimento da terra prometida. A herança que Josué não pôde dar plenamente, lá em Hebreus 4:8, e que está reservada. É a comunhão eterna com o Cordeiro. Pessoa e obra. A fé é em Cristo. Verso 4. A gente leu aqui, né? Verso 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo. A fé é em Cristo. Isso implica que Cristo não é apenas um mestre moral, mas a esfera vital onde a fé opera e o objeto meritório que a sustenta. A obra de Cristo na cruz é o que torna a palavra da verdade. Uma obra, uma boa notícia, não é. E não uma condenação. Então vamos lá, a fé é em Cristo. Isso implica que Cristo não é apenas um mestre moral, mas a esfera vital onde a fé opera e o objeto meritório que a sustenta. A obra de Cristo na cruz é o que torna a palavra da verdade uma boa notícia e não uma condenação. Então, a gente pode inferir tudo isso aqui sobre as inferências cristocêntricas. O que Colossenses 1, de 3-8, fala acerca de Jesus. Que interessante, viu? Gostei. Você gostou também? Você gostou? Você já sabia isso aqui? Se você não sabia, curte aí, comenta. E comenta também, sabe por quê que você precisa comentar? Porque tem pessoas que vão chegar aqui nesse vídeo e a primeira coisa antes de assistir é ver lá os comentários. Então comenta, ó, achei interessante essa parte aqui. Não, achei legal a outra parte, a partir do minuto tal. Você vai ajudar esse canal a crescer, você vai abençoar vidas. Talvez a pessoa caiu aqui de paraquedas e talvez tenha sido você. E na confiança você ficou até aqui. Se você ficou até aqui, dá essa moral aí pro nosso canal. Vamos crescer junto, vamos montar uma comunidade de pessoas fortes, pessoas que cresçam espiritualmente, pessoas que estudam a palavra de Deus como devem ser estudadas e que dia a dia, ó, vão semeando a palavra da verdade. Tamo junto? Tamo junto. Inferência 3. Tipo de inferência 3, né? As palavras, inferências para a vida da igreja. O caráter público e universal da doutrina. Contra o sincretismo. O que é a inferência aqui? A insistência de Paulo de que o evangelho frutifica em todo mundo. Lá no verso 6. E o amor é para todos os santos. Inferência para a vida da igreja. O caráter público e universal da doutrina. Né? Então, a insistência de Paulo de que o evangelho frutifica em todo mundo. Ele usa todo aqui. Vamos ver se todo é todo e se todos são todos, né?
Aqui. A insistência de Paulo de que o evangelho frutifica em todo mundo e o amor é para todos os santos. Condena a eclesiologia sectária. Aplicação eclesiológica. Uma igreja local que se isola teologicamente, acreditando ser a única detentora da verdade, olha só, de uma unção especial, viola a natureza do evangelho. A verdadeira catolicidade e universalidade da fé reformada exige reconhecimento e comunhão com o corpo de Cristo global, rejeitando o elitismo espiritual típico da heresia de Colossos. Então Paulo vem trazendo aqui, ó, o caráter público e universal da doutrina, contra o sectarismo. Então ele vem falar assim, ó, a insistência de Paulo para falar que o evangelho frutifica em todo mundo, ponto. E o amor é para todos os santos. A gente falou isso no outro vídeo. Seja batista, seja assembleano, desde que tenha a Bíblia como única regra de fé e prática, reconheça Pai, Filho e Espírito Santo, reconheça Jesus como único e suficiente Salvador, faz parte dos santos e deve ser reconhecida como santo e deve fazer parte aqui de todos os santos. Não importa se é calvinista, se é arminiano, não importa. Wesleyano, não importa. O amor é para com todos os santos. O critério da validação do ministério, fidelidade e fruto, não inovação. Inferência. Epáfras é validado não por sinais espetaculares ou nova revelação, mas por ser um fiel ministro que ensinou a graça de Deus na verdade. Lá nos versos 7 e 8, aplicação à liderança. A legitimidade pastoral não vem de criatividade, carisma ou autoridade autoproclamada, mas da fidelidade na transmissão da mensagem apostólica, sucessão doutrinária e do fruto ético produzido na comunidade. Então, o que valida aqui uma autoridade? Não são as estratégias, não são os atos mirabolantes, é a fidelidade no ministério dele e os frutos que ele produz. É isso que está trazendo para a gente aqui. Liturgia como pedagogia da graça. A inferência, a estrutura da oração de Paulo, ação de graças, baseada na obra de Deus, focada na redenção, deve normatizar o culto público. Aplicação ao culto. Nossas liturgias não devem ser centradas nas necessidades humanas. O culto não é para o homem, o culto é para Deus, mas no reconhecimento do que Deus já fez. A gratidão pública pela fé nos irmãos é um antídoto contra o individualismo religioso contemporâneo. E aí estamos caminhando aqui para o fim, né? Temos as inferências pastorais e, para finalizar, os limites das inferências, né? Então vai trazer agora as inferências pastorais e depois o que a gente não pode inferir desse texto, para não cair em erros teológicos aí. Então, inferências pastorais. Segurança em tempos de modernidade líquida. Problemas. A sociedade contemporânea sofre de ansiedade crônica e insegurança. Tudo é passageiro e instável, não é verdade? Emprego, saúde, relacionamento, tudo é passageiro. Inferência pastoral. A doutrina da esperança reservada, acho que é o centro aqui dessa ação de graça, aqui, a fé, a esperança que está reservada, guardada em segurança no verso 5, oferece a única âncora real. O pastor reformado pode inferir e pregar que a identidade e o futuro do cristão estão fora deste sistema falido, protegidos por Deus nos céus. Isso cura a ansiedade existencial não com autoajuda, mas com teologia transcendente. Tudo passa, né? Até a uva passa, né? Não ri. Tudo passa. O filho morre, a doença chega e leva alguém, o dinheiro que está na conta vai. As coisas são passageiras, mas aqui há uma certeza de que há uma herança eterna que não passa. E é isso que tem que ser arraigado no nosso coração. É o que está falando aqui, né? A doutrina dessa esperança reservada é a única âncora real. Que nós temos a esperança de que vamos chegar lá e isso não vai ser tomado de nós. Segunda, a cura para o ativismo desenfreado. Problema. Muitos cristãos creem que precisam salvar o mundo ou fazer a igreja crescer na força do braço. Inferência pastoral. O reconhecimento de que o evangelho tem vida própria, está frutificando e crescendo, retira o peso messiânico das costas da liderança e dos fiéis. Somos chamados à fidelidade na semeadura como Epáfras, mas o crescimento é orgânico e divino. Isso previne o burnout.
combate pastoral. Não é você, pastor. Não é na força do seu braço. Não é você, evangelista. Não é na força do seu braço. Você tem sim que trabalhar. Você tem sim que orar pelo crescimento. Você tem sim que treinar a sua liderança. Mas o crescimento quem dá é o Senhor. O pregar, o ensinar, a palavra por si só, ela vai dar o seu fruto. Faz o certo. O combate do evangelho ao evangelho da prosperidade, a inferência. O fruto mencionado no texto é fé e amor, motivado por uma esperança celestial. Aplicação. Isso desautoriza teologias que medem a bênção de Deus por bens materiais. A inferência legítima é que o evangelho pode crescer e frutificar mesmo em prisões, onde Paulo estava, ou em situações de risco, pois seu fruto é primeiramente ético e espiritual, não financeiro. Então aqui foram as inferências pastorais contemporâneas. E agora, para finalizar, nós vamos aqui para os limites da inferência. O que esse texto ele não permite inferir? Porque aqui é o principal. Você pode inferir muita coisa, mas se você inferir coisas erradas, você vai estar ensinando coisas erradas. Se você ensinar coisas erradas, você não vai estar ensinando o evangelho da verdade. Se você não ensinar o evangelho da verdade, esse evangelho não vai dar fruto. E se esse evangelho não dá fruto, você é o responsável. Então, aprenda, faça o certo. Vamos lá? Limites das inferências. O que o texto não diz? O que esse texto não diz? Não permite inferir o universalismo salvífico. Embora o texto diga que o evangelho cresce em todo o mundo, lá no verso 6, isso refere-se à extensão geográfica e étnica, rompendo a barreira judaica. Não a salvação de cada indivíduo no planeta. Não significa que todo mundo vai ser salvo. Não significa que cada pessoa, cada um será salvo. Significa a extensão geográfica. A teologia reformada mantém a distinção entre oferta universal do evangelho e a redenção particular dos eleitos. Então, a despeito do texto dizer que o evangelho se estende a todo mundo, aqui é a extensão geográfica. Não significa que todos serão salvos. Segundo, o que ele não permite dizer? Não permite inferir passividade humana. Embora a esperança seja reservada e a fé seja dom, o texto destaca a atividade dos colossenses. Eles têm amor e Epáfras trabalha, é ministro. A soberania de Deus, inferência 1, estabelece a responsabilidade humana, não anula. Esse é um ponto chave aqui na doutrina reformada, né? Na teologia reformada. Soberania humana versus soberania de Deus versus responsabilidade humana, né? Um anula o outro? Jamais. Muito pelo contrário. Um anda alinhado com o outro. Não se deve usar o texto para justificar a preguiça espiritual sob desculpa de que Deus fará tudo. Deus fará tudo? Deus fará tudo. Mas Deus fará tudo que compete a ele fazer. Aquilo que compete ao homem fazer, Deus não fará. Deus não fará. Deus fará aquilo que compete a ele fazer. Aquilo que é responsabilidade do homem fazer no curso da história, é o homem que fará. Santificação, é você que tem que fazer. Fazer morrer a carne, é você que tem que fazer. Buscar a Deus, é você que tem que buscar. Bater na porta, é você que tem que bater. Tem muitas coisas, é você que tem que fazer. Soberania de Deus versus responsabilidade humana. Um anula o outro? Não. Um está alinhado com o outro. E, por fim, não permite inferir a perfeição da igreja local. Jamais. Jamais. Não existe igreja perfeita. Para existir igreja perfeita, necessário é que existam pessoas perfeitas. Não existe ninguém perfeito. Todos são pecadores. Existem pessoas difíceis. Talvez lá na sua igreja você seja o mais difícil. Você seja o problemático. E os problemas sejam a partir de você. A partir de mim, a partir da minha família, a partir da sua. Não tem. A gratidão de Paulo pela fé e amor deles é genuína, mas não implica que a igreja de Colossenses era perfeita, tanto que a carta é escrita para combater heresias graves no meio dela. Não devemos inferir que uma igreja verdadeira é uma igreja sem problemas doutrinários ou práticos. Então tá aí o nosso estudo. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Volta, coloca aqui suas dúvidas, coloca aqui suas sugestões.
volte esse estudo, anota. E se você quiser Colossenses inteiro, do verso 1, Colossenses 1 a Colossenses 4, verso 18, esse PDF já está disponível. Desse estilo aqui, ó, exegese, inferência, as questões acadêmicas, as questões explore o texto. Para cada sessão dessa tem um esboço de sermão. São mais de 1.200 páginas para você poder baixar, estudar, fazer suas anotações e desfrutar de uma boa doutrina, de um bom estudo e ir montando aí os seus arquivos. Que Jesus te abençoe e até o próximo vídeo. Link na descrição. Tamo junto!